Os ministros abrem a sessão de logo mais com duas ações diretas de inconstitucionalidade, de relatoria do ministro Nunes Marques. Elas questionam mudanças feitas em 99 na Lei de Benefícios da Previdência Social. Então já vamos detalhar aqui para vocês no telão quais são os grandes pontos dessa discussão que se reinicia logo mais no plenário do STF. O primeiro ponto é o fator previdenciário. Mas vamos explicar o que é esse fator previdenciário para refrescar a memória, principalmente se você não é aposentado ainda, mas é bom ficar ligado. O fator previdenciário é um cálculo que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade do segurado e a expectativa de vida. Ele foi criado em 1999 para incentivar o contribuinte a trabalhar mais tempo. Já que ele acontece o quê quando esse fator previdenciário acontece? Ele reduz o benefício de quem se aposenta antes de determinada idade. Em 2019, a nova reforma da Previdência substituiu o fator, mas ele ainda é aplicado nas regras de transição de quem pediu a aposentadoria antes de 2019. Outro ponto questionado nas ações se relaciona às exigências de um período de carência para o salário maternidade. Aqui a gente vai ver essa discussão, inclusive já com divergências durante o julgamento. E também o condicionamento do pagamento do salário família à apresentação do quê? Atestado de vacinação e frequência do filho na escola. Os pais têm que mostrar que, olha, estão vacinados, estão indo à escola para ter direito a esses benefícios. Muito bem, chamo para julgamento a ação direta de julgamento conjunto, a ação direta de inconstitucionalidade 2110 e a ação direta de inconstitucionalidade 2111. Na ação 2110, consta o seguinte, do julgamento já iniciado. Após o voto do ministro Nunes Marques, relator, que não conhecia parte do pedido e julgava improcedente toda a ação, caso ultrapassadas as preliminares, pediu vista ao ministro Alexandre de Moraes, isso na 2110. Na 2111, após igualmente o voto do ministro relator Nunes Marques, que não conhecia a alegação de inconstitucionalidade formal e a alegação de inconstitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 29 da Lei 8.213, da alegação de inconstitucionalidade do fator previdenciário, e caso ultrapassada a questão da admissibilidade, julgava totalmente improcedente, pediu vista do ministro Alexandre de Moraes. Eu pedi um breve resumo da questão em discussão, antes de passar a palavra aos eminentes ministros. As impugnações em ambas as ações se voltam contra a Lei 9.876, de 99, que introduziu alterações na Lei 8.213, de 91. E essas alterações, estenderam o salário maternidade para as seguradas contribuinte individual e facultativa e exigiram o cumprimento de 10 meses de carência. 2. Instituíram o fator previdenciário para a aposentadoria por idade e tempo de contribuição e estabeleceram normas de transição. E 3, condicionaram o pagamento do salário família à apresentação anual da comprovação de atestado de vacinação e frequência à escola do filho ou equiparado. Portanto, uma questão envolvendo a extensão do salário maternidade, envolvendo a criação de um fator previdenciário com uma regra de transição e o condicionamento à apresentação dessa comprovação de vacinação. Até o momento, o principal ponto de divergência nos votos proferidos do plenário virtual diz respeito à regra de transição estabelecida no artigo 3º da Lei 9.876, de 99. Até essa lei, o cálculo dos benefícios de aposentadoria e pensão levava em consideração os 36 maiores salários no período de até 48 meses antes do afastamento ou falecimento do segurado. Esse é o artigo 29 da Lei 8.213, na sua redação original. Portanto, a base de cálculo eram os 36 maiores salários no período de até 48 meses antes.
a Lei 9.876, ao efetuar modificações no regramento de aposentadorias e pensões, dentre elas a instituição do fator previdenciário, estabeleceu que o valor desses benefícios levaria em consideração os 80% maiores salários de toda a vida do trabalhador. Essa é a regra definitiva aplicável àqueles que ingressaram no regime geral da Previdência após a data da publicação da lei, 1999. Portanto, nós estamos diante de uma lei que mudou o critério de cálculo da aposentadoria e dos benefícios previdenciários. Deixou de ser os últimos 36 meses, os 36 maiores salários, e passou a ser 80% ao longo de todo o período e não mais ao longo dos últimos 48 meses. Essa foi a mudança definitiva. Além da regra definitiva, estabeleceu também a nova legislação uma regra de transição para aqueles que começaram a contribuir para o INSS até o dia anterior a 29/11/99, que foi a data de publicação da lei nova, mas ainda não haviam se aposentado. No caso, essa regra de transição previa o valor dos benefícios desses segurados deve levar em consideração os 80% maiores salários de toda a vida do trabalhador, excluídos os salários anteriores a julho de 94, quando foi implementado o Plano Real. Portanto, nós temos a regra pretérita, que vale para quem já se aposentou. Nós temos a regra nova, que vale a partir da lei de 99, e uma regra de transição para quem, no momento da vigência da lei, ainda não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria e que, portanto, estavam numa situação de transição. Até o momento, todos os ministros se manifestaram no plenário virtual pela constitucionalidade da regra de transição. A divergência é sobre se a constitucionalidade dessa regra impede o afastamento da regra definitiva prevista no artigo 29, mesmo nos casos em que ela é mais favorável ao segurado. E esse é o ponto de contato dessas ADIs com o recurso extraordinário 1.276.977, que diz respeito, que foi apelidado de a revisão da vida toda. Portanto, eu fiz essa recapitulação porque a questão tem alguma complexidade, mas acho que ela está clara nesse momento. Nós temos um regime pretérito, um regime de transição e um regime futuro pós a lei. E a questão que se tornou controvertida aqui no tribunal foi saber se quem está no regime de transição, ou seja, quando a nova lei entrou em vigor, ainda não tinha adquirido o direito à aposentadoria, se está sujeito à regra de transição prevista ou se pode se beneficiar da regra definitiva que vale para os que entraram depois de 1999. Acho que essa é a questão, dita de uma forma simples. Nós já tivemos o voto do relator, ministro Nunes Marques, e tivemos o voto do ministro Alexandre de Moraes e um pedido de destaque do ministro Cristiano Zanin. O ministro Gilmar Mendes, que anteriormente se declarara impedido diante da jurisprudência do Supremo, de que quem tem atuado como advogado-geral da União não fica impedido, levantou o impedimento. Eu indago do eminente relator se antes de cumprimento o ministro Luiz Fux, agora vejo aqui na tela, seja bem-vindo, e o ministro, indago do eminente relator
se deseja fazer algum comentário ou se podemos seguir com o julgamento ouvindo o voto do ministro Cristiano Zanin. Indago do ministro Alexandre de Moraes se gostaria de explicitar o seu voto visto. Então, ministro Nunes Marques, nós vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que traz voto vista. Indago se Vossa Excelência gostaria de fazer alguma intervenção como relator. Quero cumprimentar todos os colegas de acordo na pessoa do presidente, Roberto Barroso, cumprimentar também o Procurador-Geral da República, a senhora secretária da sessão, os demais presentes. Presidente, a explicação de Vossa Excelência foi bastante percussiente. Eu me coloco à disposição se tiver alguma dúvida em relação ao meu voto. Entendo que é desnecessário qualquer explicação a mais do que Vossa Excelência já fez.